tudo bem? Eu espero que sim. Eu acredito que sim. Mas se caso não estiver bem, creia em Deus, busque a Deus, que Deus vai te dar alegria, mesmo em meio à guerra. É possível ter alegria no meio da guerra? Depende. Se Deus habitar em nós, teremos paz. Cristo estava no barco com seus discípulos. E houve lá uma tempestade, o barco estava para afundar e Cristo estava dormindo. O mesmo aconteceu com Jonas. Estava fugindo de Deus. O navio estava afundando e ele estava dormindo no convés do navio. E com Paulo também, mesma coisa. Estava em um navio, o navio lá atracou, né? Todos estavam lá perecendo e Paulo também estava dormindo. Paz em meio à guerra. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que vem de Cristo. Anteriormente, né, nós falamos sobre o sono da morte, o estado do homem na morte. Então nós vimos ali, ficou claro que o homem ele foi criado para ter vida eterna, sob uma condição: se fossem fiéis, teriam a vida eterna. Caso não fosse, a fatura viria, porque está lá em Gênesis capítulo 12, agora é capítulo mesmo. Capítulo 12, verso 16 e 17. De toda árvore do jardim podereis comer livremente, mas da árvore do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrereis. Estou fazendo uma recapitulação do estudo anterior. E que é que o homem perdeu? Está lá em Romanos 5,12. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, porque todos pecaram. Mas, porém, agora vamos falar de três coisas: o batismo, o lava-pés e a comunhão, a Santa Ceia. Então, batismo, né? Que ordenou Jesus? Marcos, capítulo 16, 15 a 16. Vamos à Bíblia? A Bíblia responde as nossas perguntas e também inquietações. Quando você está com um problema, não tente resolver sozinho. Busque a Deus. Tem que fala assim, um hino, fala assim: busquem a Jesus, busquem a Jesus. É preciso entender. E eu já confundi a letra e também não sei cantar. Vosso servo não sabe cantar. Então eu prefiro dar estudo bíblico, porque eu sou seu professor, lembre-se disso. Marcos 16 está entre João e Lucas. Marcos 16, é bom repetir para não correr o risco de enganar-se, porque o inimigo está à espreita da gente, sabe? O que Cristo ordenou? O que foi que ele pediu para os seus discípulos e também a mim e a você? Capítulo 16, verso 15 e 16. Olha só. Disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem por ele não crer será condenado. Então Cristo pediu que antes de nós batizarmos, nós tínhamos e temos que fazer discípulos, fazer alunos. E eu estou aqui com você fazendo isso. Estou aqui cumprindo a ordem de Cristo. Né? Quem deve ser batizado? Está lá em Mateus, capítulo 28, 20. Mateus 28, 20. É mais ou menos igual o texto que ora nós lemos, né? 28, verso 20. 28, 20. Estamos chegando, hein? 28, 20. Aqui é um exercício, viu? Você vai pegando um texto lá, um texto aqui, e depois você volta aqui e vai para lá, e aí você vai
entendendo a Bíblia. Não há na Bíblia um capítulo que fala só sobre a morte, só sobre vida, só sobre casamento. Está tudo misturado. Por isso, nós temos que ir aqui, voltar lá, ir no meio e assim por diante. Tá bom? É Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até quando? Até a consumação do século. Né? Então nós temos que ensinar antes de batizar. E por que ensinar? Porque ninguém pode entrar ou fazer algo sem saber o que está fazendo. Agora, vem um caso aqui. Você ensina uma criança recém-nascido? Com 9 meses de nascimento, ou 12, ou 1 ano que seja? Como é que você vai ensinar a fazer discípulo dessa criança? Está errado. Desculpe, está errado. A palavra batismo quer dizer imersão. Olha aqui, vou até fazer um gesto aqui, porque, olha aqui, você está aqui e a água está aqui. Quando o ministro faz assim, ele te mergulha. E te imerge na água. Então, isso quer dizer batismo, é imergir na água. Não é? Como é que você não ensina uma criança e vai emergir na água? Só tem um jeito. E molhar o dedo lá e... Eu tenho que ser sincero. Eu não posso ensinar você errado. Porque senão eu vou dar conta um dia de juízo. Certinho? Estamos compreendidos? Agora, o que simboliza o batismo? Romanos, capítulo 6, 10 e 12. Está vendo aqui? O seu professor vai procurar. E vou conferir. Romanos 6, 10 e 12. Nós temos que ter responsabilidade. E isso não é privilégio. Aliás, não é obrigação. Ou seja, não é privilégio, é dever. E lá vou eu de novo. 6, 10 e 12. Lemos o seguinte. Vamos ler junto? Se tiver a Bíblia, acompanhe comigo. Se não tiver, ouça. Lá vai eu de novo conferir, viu? Porque o seu professor não pode errar. Eu não posso ensinar errado. 10 e 12. Pois, quanto ao ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Cristo. 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Certinho? Verso 4. Não é? É o que simboliza o batismo. Vou de novo representar. O batismo é semelhante a uma morte. É um sepultamento, mas não no chão. É chamado sepultamento aquático. Quando o ministro do Evangelho pega você aqui, está vendo? Você está aqui. Então ele faz um sepultamento aonde? Nas águas. Ele deita você lá, você morreu. Está morto. Simbolicamente está morto. E quando você sai da água, você já ressuscitou. Então o batismo significa a morte para o pecado e uma vida em Cristo Jesus. É isso que o batismo simboliza. Ok? Agora, qual a forma de batizar? Eu já disse aqui, está lá em Romanos, capítulo 6, 3 e 4. Dispensa até ler, mas nós vamos ler. Romanos, capítulo 6, já estamos mesmo aí, né? 6, 3 e 4. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus
Fomos batizados na sua morte. Perceberam? Sepultamento aquático. Fomos sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, com Cristo, como ele foi ressuscitado, nós também iremos ressuscitar. Entenderam? Falei direitinho? E é isso mesmo, amigo, que acontece. O batismo significa o sepultamento. Eu vou repetir, porque vale a pena. Sepultamento nas águas. O termo teológico é sepultamento aquático. Você está aqui e as águas estão aqui. Você está mais ou menos na altura da cintura, na água. Então, quando o ministro fala assim, eu, segundo a sua fé, como ministro de evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele deita você nas águas. Você morreu. Quando você sai das águas, você ressuscitou. Simbolicamente está ressuscitado, porque você já tem uma vida nova. Você já passou, né, da morte para a vida. Ou seja, o que é a morte? Aí é deixar as coisas velhas do passado, aqueles costumes velhos, e agora ter uma vida nova. Nós ressuscitamos, não é? Nós somos uma nova criatura, como diz Paulo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Então nós somos novos, certinho? A que família pertence àquele que ora foi batizado? Efésios 2:19. É um pouquinho para frente, tá? Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios 2:19. Assim, já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus. Então, após o batismo, nós não mais pertencemos a esse mundo, porque daqui para frente teremos uma vida diferente. Se depois do batismo continuarmos sendo a mesma coisa, é sinal que nós não morremos para as coisas velhas e não somos uma criatura nova. E sendo assim, nós não pertencemos à família de Deus. Pensemos nisso. E vamos andando. O lava-pés agora. O próximo tema, aqui é 3 em 1, viu? Próximo tema é o lava-pés. Falamos sobre o batismo, creio que ficou claro para nós, né, para mim, que sou o seu professor. Dizia Rui Barbosa, todo professor, ele é antes um aluno. Então, ele estuda para ensinar. Estou fazendo aqui. Vamos ver. O lava-pés. Antes da comunhão, o que fez Jesus? Está lá no livro de João, capítulo 13. Está vendo? Temos que voltar. Nós vamos, voltamos, voltamos e vamos. E iremos, né? Correto, é iremos. São João 13, de 1 a 5. Então vamos lá. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora, a passar deste mundo para o Pai, tendo amado Jesus que estava no mundo, amou até o fim. Durante a ceia, tomando já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, que traísse a Jesus. Então Jesus já sabia que o diabo tinha entrado em Judas, não é? Sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu com ela, depois deitou água na bacia, não é? E começou a lavar os pés dos seus discípulos. Entendeu? Aproximou-se
e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Agora, verso 7. Respondeu Jesus: o que vos faço? Não sabereis agora, mas compreendereis no futuro. Pedro disse: nunca me lavará os pés. Respondeu Jesus: se não te lavar os pés, não tem parte comigo. Por que disse isso? Porque lavar os pés era uma tarefa de escravo. E eles criam que Jesus iria assumir o reino terrestre, mas ele falava de um reino celestial. Então, disse a mãe de João e de Tiago: olha, Senhor, que os meus filhos estejam um à sua direita, outro à sua esquerda. Ou seja, seja o primeiro-ministro e o outro da fazenda, onde mexe com dinheiro. E Pedro: não, Senhor, não vai lavar não, porque o Senhor vai ser o rei. O Senhor vai se humilhar, lavando meu pé. E falou assim: olha, Pedro, se eu não te lavar, não tem parte comigo. Ah, Senhor, então pode lavar tudo. Eu falei assim: não, Pedro, só os pés, porque no resto já está limpo. É isso. E onde nós paramos mesmo? Lavar pés. Disse Jesus a Pedro: se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. João 13, verso 8. Devem os seguidores de Cristo praticar o lava-pés? O que você acha? O que nós achamos? São João 13, mesmo João 13, 14, 15 e 16. João 13, 14, 15 e 16. Já estamos aí, não precisamos nem mudar de página. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Lembra que eu vos falei que eles estavam disputando o cargo? Então o lava-pés nivela a pessoa por baixo. Todos nós somos iguais. Verso 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Jesus Cristo, ele é o nosso exemplo. Agora o verso 17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Se eu conheço, se eu sei, e se eu faço, eu sou feliz. Se eu sei e não faço, eu sou infeliz. Correto? Qual é a razão do lava-pés? Para responder isso, vamos para João 3,16, que fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa é a razão do batismo, não é? Para se ter a vida eterna. É um igual ao outro, nem menor. Na igreja, queridos, tem pintor, tem pedreiro, tem médico, tem dentista, tem cientista, mas todos nós somos iguais. Deus nos nivela por baixo e não por cima. Entenderam? Entendemos? Nós somos todos iguais. Independe da posição que ocupa. Se é um governador, um prefeito, um parlamentar, um juiz, somos todos iguais. Mas somos nós que dividimos as coisas, né? Que fez Jesus após o lava-pés? O que ele fez? Não é? 13, verso 12. 13, verso 12. O que ele foi? O que ele fez depois? 13, verso 12. 13, verso 12. 11 eu já achei. E cadê o 12? Voltando, disse: compreende o que eu faço? Depois que ele fez tudo isso, falou: vocês compreenderam o que eu fiz aqui? E Paulo, lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, Paulo vai dar aí uma explicação, não melhor, mas mais clara.
Isso aqui o ministro do Evangelho faz por ocasião da comunhão. Entendeu? Enquanto serve lá os emblemas, que é o pão sem fermento e o vinho sem fermento. O que é o fermento? É símbolo do pecado. Porque quando você coloca o fermento na massa, ele vai fazer o quê? Aquela massa vai aumentar. Então, o fermento significa a propagação do pecado. Uma vez que o pão e o vinho, que é um símbolo de Cristo, não tem pecado, então o pão e o vinho tem que ser também sem fermento. Há uma teoria no meio que quando é servido depois da oração, é servido os emblemas, né? Aliás, um emblema só, que é o pão. O outro emblema não se serviam. Agora serve, né? Ou talvez não serve. Então compreendia ou compreende ainda que quando se serve o pão, aquilo lá se transforma no corpo de Cristo. E essa compreensão, do ponto de vista teológico, significa transubstanciação, ou seja, aquilo que era um emblema até há pouco, se transforma no corpo de Cristo, literalmente. E você não pode nem mastigar, que sai sangue. Verdade ou não? Não. Preciso ler aqui, não é? 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26. 11, verso 26. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse vinho, anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Vou ler também os versos anteriores, que é o verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que fora traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Esse é o meu corpo que é dado por vós. Aí está essa interpretação. Sabe o que é isso aqui? Entre aspas. Que não é verdade. Simbolicamente, é o corpo de Cristo. Simbolicamente. E não é uma transubstanciação, como alguns bons irmãos creem. Não é? Seguindo aqui o relato. E tendo tomado o cálice, não é? Diz também: tomai e bebei todos vós, que esse é o meu sangue na nova aliança. Que esse é o meu sangue. Há um texto da Bíblia assim: quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Ora, Cristo estava ali pregando como é que chama mesmo o termo? Quem come carne humana, como é que chama? Esqueci. Mas não é comer a carne de Cristo. É introduzir Cristo no coração. Não é beber o sangue de Cristo. É se alimentar de Cristo, tanto do pão quanto do vinho. Não é verdade? Então, o que devemos fazer antes da ceia? Pode-se tomar a Santa Ceia de qualquer jeito? Vamos ver. Capítulo 11 mesmo, verso 27 a 30. 11, 27 a 30. Vamos ver aqui o que o mestre disse, e não aquilo que o Walter Silva está falando. Aliás, eu não estou falando nada. Estou lendo a Bíblia com vocês. Estamos estudando a Bíblia. Eu como professor e vocês, vamos mudar aqui. Eu como instrutor e vocês como instruendo. Mas antes de instruir, eu também sou um instruendo. Como o Barbosa disse, todo professor é antes um aluno.
não é? Então, antes da ceia, o que nós temos que fazer? Coríntios 1, verso 27 a 30. E vou conferir, tá bom? 11, 27 a 30. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será, pois aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Será réu. Eu vou resumir aqui. Então, se eu fiz alguma coisa contra você, ou você contra mim, não pode tomar Santa Ceia. Você pode até tomar. Vai do seu coração. Você pode tomar, que você tem decisão própria. Você pode tomar. Mas está cometendo um ilícito. Certo? Então, se eu pratiquei algum mal contra os senhores e as senhoras, qual que é meu dever antes de tomar a ceia? Primeiro, lavar o pé da pessoa, que é um símbolo de humildade. Estamos todos, lembra, nivelados por baixo. Somos todos literalmente iguais. Certo? Então, se eu cometi o mal contra você e você comigo, antes de tomar a ceia, nós temos que conversar, sabe? Falar assim, olha, lembra aquela vez que eu ofendi você, entendeu? Estou arrependido, você me perdoa? Você, não te perdoo, não. Então, se ele não perdoar, também não pode tomar Santa Ceia. Perceberam como Deus é justo? Você pediu perdão para a pessoa. Você, não vou perdoar. Então, ele não pode tomar ceia, mas você pode. Você fez sua parte. Você se humilhou. Está vendo como Deus é justo? Não é? Até quando vamos participar da ceia? Verso 26. Verso 26. Porque todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, todas as vezes que nós participamos dessa simbologia, não é? Nós estamos aguardando a Jesus Cristo até que ele venha. E eu e você? Estamos aguardando a volta de Jesus? E o apelo decidir batizar-se? Você decide se batizar? Você decidiu? Você promete? Promessa é dívida, hein? Voto não é obrigação, mas se fez, tem que cumprir. Lembra lá do Ananias e Safira, que prometeu dar um dinheiro para a causa de Deus? E depois eles retiveram parte da... Então eles, roubaram a Deus. Por quê? Eles venderam a casa, é só uma comparação, venderam a casa por 100 mil reais, devolveu 80 lá, não, e ficaram com 20. E os dois foram mortos. Então, não faça voto, hein? O titio está falando para você, não faça voto. Você faz um propósito, Deus, se tudo der certo, entendeu? Eu vou fazer isso. Não fala isso não, hein? Porque senão vai ser igual lá Ananias e Safira. Você não quer isso para a sua vida, quer? Eu também não quero. Oremos então. Pai querido, muito obrigado, porque estamos aqui estudando a Tua Palavra, para que possamos crer em Ti, termos comunhão contigo e aguardar ansiosamente a Sua vinda, para que possamos receber o prêmio que a nós está proposto, que é morarmos contigo e fazer parte da família celestial. Amém? Estou indo embora, mas eu volto. Se Deus quiser, eu estarei de volta. Se Ele não quiser, não estarei. Simples, né?